Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nós celebramos essa grande festa de São Pedro e São Paulo, o nosso padroeiro São Pedro, e aqui nós podemos perceber que é uma grande alegria que nós então podemos exultar neste dia. É motivo até mesmo para que possa se tornar ainda mais pleno, porque a igreja do mundo inteiro hoje celebra essa solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Duas colunas, já dito, é mesmo na oração da coleta, duas colunas da fé nossa cristã, dois caminhos distintos de Pedro e Paulo, mas ambos trilhados com amor radical à pessoa de Jesus Cristo, que faz um encontro com Ele ao ponto de doar a vida pelo Senhor. Pedro, o coração até mesmo que foi convertido pelo olhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele é um homem simples daquela pequena cidade de Galileia, pescador de profissão, impetuoso e sincero. Errou, caiu, negou, meditamos durante esses dias do trido, mas também foi aquele que chorou com o coração partido e permitiu que o olhar do próprio Cristo o restaurasse, pudesse dar uma vida nova e ao mesmo tempo fazer uma reflexão para fazer uma entrega total ao reino de Deus. E foi esse Pedro, marcado então pela fragilidade, mas sobretudo pelo amor, que recebeu a missão de ser essa rocha da igreja, o sinal visível da unidade entre todos nós, irmãos e irmãs. Então, na vida paroquial, Pedro nos inspira a sermos comunidade firme, enraizada na fé, onde, mesmo com nossas fraquezas, não desistimos de caminhar juntos. Mesmo diante das nossas fragilidades, estaremos sempre unidos, porque Pedro nos mostra esse grande caminho, como ele também fez essa comunhão com os apóstolos. Então, ser Pedro hoje é dizer com a vida: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Como ele fez essa belíssima profissão de fé. O outro que nós celebramos nessa grande solenidade de São Paulo, o coração até mesmo inflamado pelo anúncio da palavra, pelo anúncio do próprio Cristo, fazendo diversas viagens. E Paulo era então perseguidor transformado em apóstolo.
Paulo traz consigo algumas características importantes: intelectual, teólogo, incansável missionário, e podemos recordar as suas viagens para poder levar a palavra de Deus. Foi até os confins do mundo, conhecido para poder anunciar Jesus, que é o Senhor. Então, ele deixa bem claro, através das suas palavras, aquele homem de Nazaré, que pensávamos que era simplesmente um homem qualquer, Jesus, de um lugar simples daquela região, ele é o Messias, o Cristo, o esperado por todos nós. Então, Jesus sendo o Senhor, ele revelando através da sua pregação, da sua forma de viver, ele não tinha medo também de prisões, naufrágios, rejeições, mas ele anuncia o Senhor. Seu coração ardia de paixão pelo Evangelho, de falar do Senhor, anunciar as suas maravilhas. Paulo nos ensina a sermos igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro das pessoas. E podemos recordar que o nosso saudoso Papa Francisco, ele também nos faz esse convite através dos seus escritos, bem como na Praça do Vaticano, com o seu testemunho, de uma forma ousada, missionária, criativa, que não se acomoda, que não guarda para si o tesouro da fé, mas o reparte com o mundo. Por isso, ele faz um convite para que sejamos uma igreja em saída. Também, o nosso fundador da nossa congregação, Sagrado Coração de Jesus, Padre Deon, num contexto dentro da sua própria história na França, ele então convida, ao iniciar a nossa congregação, os deonianos, para que sejamos também essa igreja em saída, que possamos sair da sacristia, assim ele fala, de ir ao encontro do outro, e essa forma de ir ao encontro do outro faz com que sejamos então mais irmãos, comunidade do Senhor, e testemunhar a nossa fé, pois é neste encontro com o irmão e com a irmã dentro da comunidade que nós crescemos e fazemos acontecer a igreja de Cristo. Então, Pedro e Paulo, a igreja feita de, podemos dizer, de unidade e missão, nós podemos recordar que Pedro e Paulo, unidos, nos mostram que a igreja é feita de comunhão e de missão, de verdade e de caridade, de firmeza e esse ardor apostólico, missionário, de saída, de levar o próprio Cristo, de anunciar o Senhor através de nós e testemunhar a nossa fé. Então, assim também deve ser a nossa paróquia, deve ser cada um de nós, uma comunidade que acolhe, que forma e que envia, aberta para poder acolher as diferenças, que defende a verdade, mas com o coração manso de Cristo, como ele mesmo diz, para que sejamos manso e humilde de coração, que celebra a fé com alegria, mas também vai ao encontro daqueles que estão mais longe, como Paulo fez tantas vezes nas suas viagens, na sua forma de levar o próprio Cristo. Ser uma igreja que, alimentada pela palavra e pela Eucaristia, que nós também possamos ser a igreja no nosso lar, família. Ser essa igreja na convivência com os vizinhos, no ambiente social, na cidade. Ser essa igreja que leva o próprio Cristo com
Paulo e Pedro, de uma forma incansável, também nos convida a sermos como ele. Então, isso é construir um reino de paz, construir um reino de amor. E essa paz que às vezes falamos tanto, tão sonhada e querida, ela começa num lugar muito sagrado, que é a casa do nosso coração. É aí que começa essa paz. Então, diante de tudo isso, o que nós podemos guardar como uma mensagem para a nossa vida dentro dessa solenidade São Pedro e São Paulo? Que a nossa paróquia, de uma forma dentro do nosso contexto, na nossa cidade, no Horizonte do Norte, aqui nós possamos então ter essa graça do Espírito Santo que já habita em nós e fazer florescer um dom a ser vivido com gratidão, um dom para poder levar mais o Cristo às pessoas, pois hoje, sendo um dia de festa para todos nós, agradecemos a Deus pelo dom da nossa paróquia. E quando eu falo pelo dom da nossa paróquia, pelo dom de cada um de vocês, dentro das comunidades, o qual acolhemos aqui no início dessa Santa Missa, os padroeiros, que compõem a paróquia São Pedro, cada um de vocês na comunidade, as lideranças que fazem e compõem e vêm realizando esse trabalho dentro das comunidades. Destaco cada pastoral, movimento, serviço, com as lideranças, as pessoas, cada um de vocês. É momento de alegrar e perceber esse dom de Deus, que sem igreja somos todos nós. E aqui podemos recordar quantas histórias aqui foram vividas e são vividas. Quantos batismos, quantos casamentos, quantas lágrimas também enxugadas, quantas vocações despertadas, quantos sorrisos e partilhas que vem construindo a nossa paróquia São Pedro. Somos herdeiros, então, de uma fé que não começou conosco e somos responsáveis por transmiti-la aos que virão depois de nós. E essa forma de transmitir aos nossos filhos, os nossos futuros aí netos, a nossa geração, nós podemos pensar: o que eu estou plantando e como estou vivendo a minha fé? O que estou deixando para esta minha futura geração? Por isso, neste dia de festa, renovemos o nosso compromisso de sermos essas pedras vivas, construindo juntos uma igreja firme na fé, em que nada possa abalar ou tirar até mesmo do caminho, mas sim se renovando no Senhor, pois é para Ele que nós caminhamos e Ele é a nossa essência. Também na missão como batizados, de sermos discípulos missionários com a coragem de fé, com a coragem de até mesmo de Pedro e Paulo, e essa coragem e a fé que eles nos dão com grande testemunho. E essa forma de nos renovar é a gente ter a coragem também de elevar uma oração fervorosa nesse dia para o nosso Papa Leão XIV, nesta Eucaristia que nós celebramos como sucessor de Pedro. E ao mesmo tempo, nós, unidos como igreja, possamos compreender na missão que foi confiada dentro da nossa paróquia, de ser esse sinal visível do reino de Deus aqui e agora, neste chão que o Senhor nos chama para poder evangelizar. É missão de todos nós, é sua, é minha, e por isso hoje é um dia de alegria, de renovação da nossa fé, da nossa própria vida,
no Senhor. Então, nós podemos dizer assim: São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Vamos dizer isso? São Pedro e São Paulo,